vamos lá. Então tá, então vamos iniciar aí essa parte aí de segunda parte que eu falei, tá? Nosso enfoque agora, tá, vai ser falar de funções de duas, três variáveis, tá? Nessa segunda etapa aí, a gente vai estar interessado nos conceitos dessas funções relacionados a limite, continuidade, derivadas e suas aplicações, tá bom? Então vamos lá. Nosso objeto básico de estudo serão as funções de duas e três variáveis, tá? No caso, o que é uma função de duas variáveis, tá? Uma função de duas variáveis é como se fosse uma lei, tá? Uma função de duas variáveis é como se fosse uma lei, que ela pega um pontinho xy e associa a um valor, digamos f de xy. E esse ponto aí, um ponto do plano cartesiano, tá? Então, na prática, a função ela fica determinada num subconjunto do plano cartesiano xy, tá? E para cada pontinho do conjunto, né, é associado um número, tá bem? Por exemplo, tá? Vamos pegar essa função aqui, ó, f de xy igual a x vezes y menos 5 sobre 2 raiz de y menos x, tá? Por exemplo, vamos calcular f de 1, 2, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, deixa eu abrir a lousa aqui. Então, o que eu estou pegando? Eu tenho aqui no plano cartesiano x, y, aí tem o ponto 1, 2. Então, eu vou calcular a função nesse pontinho azul 1, 2. Então, o que isso significa? A coordenada x é 1 e a y é 2. Então, eu vou trocar x por 1 e y por 2 nessa relação aqui, tá? Então, f de 1, 2 seria x por 1, y por 2, menos 5 sobre 2, raiz de o y é 2 e o x é 1. Né? Bem, então, 1 vezes 2, 2, menos 5, menos 3, sobre 2, raiz de 2 menos 1 é raiz de 1, que é 1, então fica 2 aqui embaixo. Então, f de 1 sobre 2 é menos 3 meios, tá? Encontre o domínio de f. Né? O domínio de f é onde a função está definida. Né? Como eu falei, a função de duas variáveis é algo que está definido no plano cartesiano. Então, a gente vai encontrar um subconjunto do plano cartesiano, tá bom? Então, vamos analisar as coisas, ó. Veja só. Aqui, para essa função aqui, o que acontece? Tá? Isso aqui é uma fração. O problema de fração é a divisão por zero, né? Então, para a gente não estar dividindo por zero e para essa raiz existir, a gente, para não acontecer divisão por zero e para essa raiz ficar existindo, eu preciso que y menos x seja estritamente positivo, tá? Ou seja, y é maior que x. Sendo assim, tá? A função fica definida nos pontinhos xy de R2, tá? Que é o R2 é o plano cartesiano, tal que o y é maior que x, tá? Então, essa relação aqui define o domínio dessa função. Geometricamente, a gente percebe que
Se você traçar aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é a reta y igual a x, o conjunto dos pontos x e y de R2, em que y é maior que x, é essa região achurada acima, tá? Da reta y igual a x, tá certo? Tá? Então, é isso que eu domino. Alguma pergunta, pessoal? Não? Ok. O que é o gráfico de uma função aí de duas variáveis, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos tomar D contido em R2, tá? Um subconjunto do plano, algo assim, tá? Esse contorno que está dentro, tá? E vamos tomar F, tá? Não seja D contido em R2 um conjunto, e F né, uma função definida nesse D. O D pode ser aí, a princípio, qualquer coisa do R2, tá? E F é uma função definida nesse D, tá? Né? Tá, como eu falo aqui, né? Função é uma lei, é uma f de xy que eu estou falando, tá, galera? Como no exemplo aqui abaixo, tá? Então, f é uma função, né? O gráfico de f, tá, é definido pelo conjunto, tá, que eu vou denotar por graf f, tá, das trincas da forma xy, f de xy, pertencente ao R3, em que o ponto xy mora no D, tá? Então, por exemplo, encontre o domínio e o gráfico da função f de xy igual a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. Com respeito ao domínio, como a gente tem uma raiz, tá? O que está dentro da raiz precisa ficar maior ou igual a zero. Sendo assim, 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado precisa ser maior ou igual a zero. Isso acarreta que x quadrado mais y quadrado é menor ou igual a 9, tá? Então, sendo assim, o domínio da função vai ser o conjunto dos pontos x, y de R2, tá? Tal que x quadrado mais y quadrado é menor ou igual a 9, tá? Esse x quadrado... Então, o problema acabaria aqui. Esse x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 9 pode ser visto como x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 3. E o que representa isso? Isso representa, tá? Representa o quê? Vai representar um círculo de raio 3, tá? Vai representar, tá? A circunferência, tá? E a origem, aliás, o que está dentro, tá? No caso aí é um círculo, né? No caso aí o que está desenhado é a circunferência de um círculo de raio 3 e centrado na origem, tá? E o que está dentro, tá bom? Então, isso aqui está representando a região x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 3 ao quadrado, tá? A circunferência e o que está dentro. Agora, com respeito ao gráfico, tá? Bem, por comodidade aí, eu vou chamar de z raiz de 9 menos x ao quadrado. De antemão, a gente fazendo isso, né, chamando z assim, como a raiz é algo maior ou igual a zero, então a gente tira que z é maior ou igual a zero. Tudo bem. Se eu elevar ao quadrado aqui ambos os lados, eu tiro que x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. O que é isso? Bem, vamos recordar da geometria analítica o seguinte, tá?
que coisas da forma x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado igual a r ao quadrado, isso representa, tá? Uma esfera centrada no ponto x0, y0, z0 e de raio R, tá? No caso aqui eu vou desenhar centrado na origem para ficar mais fácil de desenhar, tá? Então, tá? Aqui seria o caso x0 igual a y0 igual a z0 igual a 0, e aí, enfim, um raio R qualquer aí, tá bom? Então tá, aí no caso, tá? O que que acontece, tá? Então, pelo que eu falei, isso aí, né, nesse caso aqui, tá? Isso seria uma esfera centrada na origem 0, 0, 0, com raio 3, tá? Agora tem um detalhe. Conforme eu falei, a gente tinha que z era maior ou igual a zero. O que isso significa? Isso significa que é a parte da esfera que satisfaz o seguinte, que tem altura positiva ou altura zero, tá certo? Então, o que que acontece? Então, o que que acontece, pessoal? Então, seria, tá? Como é uma esfera, a casca é a casca da esfera, tá? Beleza? É a casca. Então, como é z maior ou igual a zero, tá? A gente deve pegar os caras de altura zero e os caras, né? Como é z maior ou igual a zero, a gente tem que pegar então os caras da casca que tem altura zero ou positivo. Então, vai ser o quê? É a parte, é essa casca superior, tá? Superior, mais os caras de altura zero, que é esse contorno aqui, ó, tá? Beleza? Então, o gráfico seria algo assim, né? Beleza? Essa partezinha aí superior, tá bem? Tá? Então, alguma coisa assim. Só aí, como o raio é 3, aí haveria corte nesses pontos aí, tá? Que eu indiquei aqui na figura, tá bom? Perguntas, pessoal? Não, então tá bom. Então, vamos lá, ó. Vamos falar agora sobre curvas de nível, tá? Bem, o que é uma curva de nível? Vou tomar D contido em R2, um conjunto, e F uma função definida nesse D, tá? Eu chamo de curva de nível K de F, o conjunto que eu denoto por F menos 1 de K, que é definido pelos XY que moram em D, que são levados em K, ou seja, F de XY é igual a K, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Seja f de xy igual a raiz de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Vamos esboçar as curvas de nível para k igual a menos 1, 5 e 3, tá? Então, veja só, então o que que acontece? Isso daqui é descobrir né, vamos fazer a parte k igual a menos 1. Isso significa descobrir quem são os caras que são levados em menos 1, tá? O que que acontece? O f de xy, então, ele é essa raiz, e eu vou fazer igual a menos 1, né? Só que não existe xy de tal maneira que o f de xy é igual a menos 1, porque teria de acontecer isso aqui,
E isso não é possível, porque o lado esquerdo, por se tratar aqui de uma raiz, ele é maior ou igual a zero. E o lado direito é menos 1, que é negativo, ou seja, f de xy igual a menos 1 não existe. Então, o que, que acontece? A resposta aí no caso do k igual a menos 1 seria f a menos 1, de menos 1 seria o conjunto vazio, tá? Agora, o que seria, tá aí no caso k igual a 5? Então, eu devo descobrir os pontos que são levados em 5. E isso é equivalente, tá, a raiz de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 5. Se eu elevar ao quadrado, tá, vai ficar 25 aqui do lado direito. Essa raiz sumiria. Esse 25 do lado direito cancelaria com esse 25 aqui da esquerda e me restaria que x quadrado mais y quadrado seria igual a zero. E a única possibilidade para isso acontecer é x igual a y igual a zero. Tá bem? Então, sendo assim, no caso k igual a 5, tá? O que, que acontece? Aqui está um erro aqui. Então, no caso k igual a 5, tá? seria o seguinte: f a menos 1 de 5, tá? E não 0, conforme eu coloquei aqui. F a menos 1 de 5 seria, então, o pontinho 0, 0, tá? X igual a y igual a 0, que é o que se refere ao ponto 0, 0. Então, a curva de nível aí 5 dessa função é o ponto 0, 0, que está representado nesse desenho aqui, tá? Né? O nome na definição se chama, né, curva de nível, mas assim, não necessariamente precisa ser algo curvo, uma curva, não necessariamente, é só um nome. Bem, o que seria então o caso k igual a 3? Então eu precisaria fazer f de xy igual a 3, isso equivale a essa raiz ser igual a 3. Fazendo quadrado e fazendo, né, aí ficaria 9 aqui na direita e fazendo 25 menos 9, que é 16, me restaria que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é 16, tá? X quadrado mais y quadrado igual a 4 ao quadrado representa a circunferência, tá, de um círculo centrado na origem de raio 4, ou seja, essa região aqui que eu coloquei marcada de vermelho, tá bem? Tá? Então, agora se fosse para escrever matematicamente certinho esse nível do k igual a 3, a resposta seria essa daqui, ó. F a menos 1 de 3 são os xy em R2, tais que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, ou 16, tá? Beleza? Tá ok. É que eu coloquei 4 ao quadrado aqui para ficar mais claro que o raio é 4, tá? Alguma pergunta, pessoal? Não? Então, ok, vamos lá. Então, ó, agora, o que seria uma função de 3 variáveis, tá? Novamente, é uma lei que pega uma trinca x, y, z do espaço, tá? E o que que acontece? Deixa eu ver, alguém falou aqui. Tá. Então, né, uma função de 3 variáveis é uma... O que que é uma função de 3 variáveis? É uma lei que pega trincas x, y, z e leva
e associa um número real, tá? Digamos uma f de x, y, z. O domínio de uma função de três variáveis é o local onde ela fica definida. No caso, como função de três variáveis pega trincas, então o local que ela vai ficar definida são em subconjuntos do espaço, tá? Beleza? Vamos pegar, por exemplo, essa função aqui, ó, f de x, y, z, que para cada trinca x, y, z associa a x vezes y vezes z menos 5 sobre a raiz de y menos x mais z, tá? Então, agora eu vou pegar um x, y, z e associar um número real dessa forma. Vamos calcular a título de exemplo f de 0,0 menos 1. Isso seria trocar o x por 0, o y por 0 e o z por menos 1. Ou seja, 0, 0, menos 1, menos 5 que já estava, sobre a raiz de o y é 0, menos o x é 0 e o z é menos 1. Né? Então, ficaria menos 5 sobre a raiz de 1, que é menos 5. Tá bom? O domínio dessa função, o que acontece? Novamente, como antes, tá? Isso daqui é um quociente. Para o quociente fazer sentido, eu preciso que o denominador não se anule. Entretanto, para a raiz existir, o que está dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero. Então, eu preciso que y menos x mais z seja estritamente maior que zero, que aí não anula a raiz e, consequentemente, o denominador não é zero. Então, eu preciso que y menos x mais z seja estritamente positivo, e isso acarreta que y é estritamente maior que x mais z. Então, o domínio aí da função seria, o domínio D da função seria x, y, z de R3, em que y é maior que x mais z. Tá bem? Alguma pergunta? Não? Ok. Então, ó, vamos falar agora sobre superfície de nível, tá? Então, vamos tomar D contido em R3, um subconjunto do espaço, e F uma função aí definida nesse D, tá? Então, a superfície de nível K de F é o conjunto que eu denoto por F menos 1 de K igual os x, y, z que moram no conjunto D, tal que f de x, y, z é igual a k, ou seja, são os caras de D que são levados em K. Tá? Por exemplo, vamos pegar a função f de x, y, z igual a z menos raiz de x ao quadrado mais y quadrado. Vamos olhar o nível k igual a zero. Para encontrar esse nível, eu preciso saber quem são os caras que a f leva em zero. F de x, y, z é igual a zero se e só se z é igual a essa raiz. Tá? Agora, o que representa z igual a essa raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado? Isso daqui representa, tá, um cone, tá? Superior aí, tá? Em que o bico dele aqui fica na origem 0, 0, 0 e aqui para cima ele é infinito, tá? Bem, de uma maneira geral, tá? Um cone com o vérticezinho aqui no ponto 0, 0K, ele é representado por z menos k igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Tá? Então, aí, enfim, tá? Aí colocando k igual a zero, né? A gente tem que o z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado,
representa esse cone de vértice na origem e infinito aqui para cima, tá? Duas coisas. Isso daqui é a expressão geral, tá? De um cone assim, ó. Assim. Digamos que tu tá com uma altura K aqui, tá? Ou poderia ser para baixo também, tá? Então, z menos k igual a raiz de x quadrado mais y quadrado representa isso aqui, tá? Então, é a expressão geral aí, tá? Z menos k igual a essa raiz representa um cone de vértice 0, 0k, tá? E aqui para cima, beleza? Tá? Ok? Se fosse, ao invés, tivesse um menuzinho aqui na frente da raiz, é só você jogar para baixo, tá? Virar o cone para baixo, tá? Aí, beleza. Aí, no caso aí, né, como o K é igual a zero nesse nosso exemplo, tá? Então, o vértice fica aqui na origem. Ok. Tá? Agora, vamos começar a falar sobre alguns elementos relacionados à topologia, conjuntos abertos e tal. E como a gente vai falar de limite de funções, então eu falo em limite, tá? Eu preciso desse tipo de conceito, tá? Então, definição, tá? A norma de um vetor xy do R2, um vetorzinho do espaço não, do plano, tá? É definido por norma de xy igual a raiz de x ao quadrado mais y quadrado, tá? Ou seja, é isso aqui, ó, tá? Ó, tu tem xy. Aí, digamos aqui que tu tem um x e um y aqui e tu tá pegando esse vetor, tá? A norma desse vetor aí, o comprimento dele, né, é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok. Tá? Então, observa o seguinte, tá, galera, pessoal? Que um vetor xy, tá? Recordem que eu vejo ele da seguinte maneira. É o vetor que inicia na origem e vai até o ponto, o extremo, que é o ponto xy, tá? Então, eu represento ele assim. Bem, observa que, como é que se fala, né? Aqui é um vetor, né? Mas agora, se eu pensar, eu posso fazer a associação do tipo, eu estou com um vetor, eu posso pensar que é um ponto, porque no caso a minha associação seria o extremo final do vetor com o ponto que a gente colocou esse extremo final. Então, devido a essa associação do extremo final com o ponto final, eu posso associar o vetor, tá, xy com o próprio ponto xy, tá? Então, eu não vou fazer distinção, então, tá, entre ponto e vetor, tá? Beleza? Por quê? Porque eu posso identificar um vetor da seguinte maneira, com o extremo final dele, com o ponto que ele morre, tá? Então, o vetor xy, vetor, tá? Tá? Eu vou identificar isso com o ponto do extremo final, tá? Então, sendo assim, eu posso estar escrevendo coisas do tipo a norma de vetor, eu posso pensar em norma de ponto, tá bom?
Então, beleza. Então, vamos lá. Ó. Fica um pouco abstrato, mas na prática fica bem visual. Ó, então, veja só. Definição. Sejam x0 e y0 um ponto de R2 e R um número positivo. Eu vou definir esse conjunto aqui, ó. Os xy pontinhos de R2, em que a norma do vetor, tá? xy menos x0, y0 fica menor que R, tá? Esse conjunto eu vou chamar ele de bola aberta de centro x0, y0 e raio R, tá? Então, aqui, apesar de eu estar pegando, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Ó, então, vamos ler o que está escrito aqui, vai ficar mais claro desse jeito. Esse conjunto aqui é o seguinte: são os pontos x, y de R2, cuja a norma do vetor xy menos x0, y0 fica menor que R. O que acontece? Tá? Geometricamente. Geometricamente é o seguinte, vamos fazer um desenho aqui, ó. Então ó, x, y. Então, digamos que eu tenho x0 e y0 aqui e tenho xy aqui, tá? O vetor xy menos x0, y0 é o vetor que tem início no ponto x0, y0 e é finalizado no ponto xy, tá? Então, esse conjunto aqui, tá? Eu devo pensar que é o seguinte, que são os pontos xy de R2, de tal maneira que a norma desse vetor aqui, tá? Fique menor que R, tá bom? Então, o que acontece? O que acontece? Quando eu coloco menor que R, tá? O que vai acontecer na prática? Vai ser o quê? Tu vai pegar uma coisa, um ponto x0, y0, vai pensar no círculo centrado em x0, y0 de raio R, tá? Por ser menor que R, eu vou tirar essa circunferência aqui. Vai ser o que está dentro, tá? Então, geometricamente, esse conjunto representa o círculo centrado em x0 e y0 de raio R, exceto pela circunferência, tá? É o que fica aqui dentro desse círculo, exceto a circunferência, ok? Tá? Então, tu pega todo o círculo centrado em x0, y0 de raio R e tira a circunferência, tá? Ok? Esqueçam aquela história lá que eu falei da identificação de ponto com vetor. Desse jeito que eu falei ficou mais simples, tá? Então, beleza, tá? E aí a gente vai estar sempre usando aí no curso, tá? Que a norma de um vetor xy do plano é definido por norma de xy igual a raiz de x2 mais y2, tá? Ok, tá? Dá para justificar certinho que dá exatamente uma bola, tá? Beleza? Então tá. Para isso você olha aqui que essa norma aqui, tá? Vai ser a raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor que r ao quadrado. Menor que r, aliás. Aí, elevando ao quadrado, vai dar exatamente esse desenho aqui. Bem, o que é um conjunto aberto? Tá? Conjunto aberto é o quê?
essencialmente, tá? São conjuntos em que, vamos pegar, digamos, esse feijão aqui, tá? Então, ó, conjuntos abertos são o que, em geral, tá? São o que está dentro do que está pontilhado, tá bom? Beleza? E o pontilhado você não considera para o conjunto, tá bom? É o que fica dentro do pontilhado e desconsidera esse bordozinho aí, tá? Beleza? Então é o que está dentro e não se considera o que está no bordo, tá? E não se considera o que está no bordo. O que é um ponto de acumulação de um conjunto, tá? Então veja só, vamos pegar o conjunto que fica dentro desse pontilhado aqui, tá? Beleza? Tá? Ok? Então, o que acontece? Ponto de acumulação desse conjunto que eu falei são pontos em que eu consigo, tá? Me aproximar. Então, de novo, tá? Vamos pegar o conjunto formado pelo que está dentro desse pontilhado. Um ponto de acumulação dele são pontos em que eu consigo um ponto de acumulação desse conjunto são os pontos que eu consigo me aproximar deles através de pontos do conjunto, tá? Então, por exemplo, esse pontinho aqui vermelho é um ponto que eu consigo me aproximar por caras do conjunto em questão, tá bom? Em que o conjunto em questão é o que está dentro do pontilhado, tá? Por exemplo, esse ponto aqui que representa onde eu estou com o mouse aqui parado. Não é possível eu chegar perto aí do ponteiro do mouse através de pontos do conjunto. Está muito longe, né? Entendeu? Tá? Então, o mouse aí não é um ponto de acumulação, tá? Então, essas noções aí de conjunto aberto e tal, tá? Elas são aí similares no caso do R3, só que aí tu pensa numa coisa tridimensional, tá bom? Ok. Vamos falar sobre limites, tá? Vamos tomar f, no caso, um limite de duas variáveis, de função de duas variáveis. Vamos tomar A um subconjunto de R2, f uma função definida nesse conjunto, tá? A um subconjunto de R2, f uma função definida nesse A, e x0, y0 um ponto de acumulação desse A. Pensa, por exemplo, que é esse pontinho vermelho e o A é o que está dentro do pontilhado. Pensa assim, tá? Então, F definida em A contida em R2, x0, y0 um ponto de acumulação de A e L um número real, tá? E L um número real. Eu vou dizer que o limite de F quando xy tende a x0, y0 é L, e eu vou denotar por esse símbolo aqui, tá? Limite de f de xy quando xy tende a x0, y0, e escrevo como sendo igual a L, se acontece o seguinte, se para todo epsilon positivo existir um delta positivo, tal que se xy pertence a A e a norma do vetor xy menos x0, y0 ficar menor que delta, se acarretar que sempre fica o módulo de f de xy menos L menor que epsilon, se esse fenômeno acontece aqui, tá? Então, eu vou dizer que o limite de f quando xy tende a x0 e y0 é L, tá? E no caso, a gente denotaria assim, tá bom? Tá? Geometricamente, representa o quê? Tá? Então, ó,
Você pega o número L, tá? E vamos pensar num epsilonzinho positivo. Vamos dar aqui um avanço e um recuo com esse L. Vamos pegar o L mais epsilon e o L mais epsilon e considerar esse intervalo aberto de L menos epsilon a L mais epsilon, tá? Então, o que fica acontecendo? Acontece o seguinte, fixado esse epsilon, se eu encontrar um delta, tá? De tal maneira que todos os caras que ficam dentro desse círculo aqui, tá? Centrado em x0 e y0 de raio delta, tá? Todos os caras que moram no interior do círculo centrado em x0 e y0 e raio delta, se todo mundo aí for levado pela função f nesse intervalo aqui, tá? Se isso estiver acontecendo, então a gente fala que o limite é n, tá bom? Tá? Esse pontilhado azul aqui, e o que fica dentro dele, representa o conjunto aberto onde f está definido, tá? Então tá, de novo, né? Se eu pego um epsilon, penso no intervalo aberto de L menos epsilon até L mais epsilon, se com esse epsilon eu for capaz de escolher delta de tal maneira que todo mundo dentro dessa bolinha aqui for levado por F nesse intervalo aqui, então a gente tem que o limite de F é L, tá? No caso, eu penso aí todo mundo dentro dessa bolinha aqui, não o bordo da bolinha, tá? O que fica dentro da bolinha centrada em x0 e y0 de raio delta, o que fica dentro dessa bola, tá? Os caras dentro dessa bolinha, tá bem? Tá? Então, a gente nunca pensa no bordo da bolinha, a gente pensa no pessoal que fica dentro dessa bolinha de centro x0 e y0 e raio delta, tá? Vamos lá. Na prática, tá? Bem na prática mesmo, na prática, tá? O que que acontece para fazer cálculo, tá? É o seguinte, vamos pensar no limite da função x² mais y² quando o xy tende ao ponto 1, 2, tá? O que que acontece na prática, tá? Ó, então, no caso daquele limite ali, então, eu tenho o 1 e 2, tá? O ponto está destacado aí. Então, o limite de x² mais y², quando xy tende a 1, 2, eu devo pensar que a coordenada x dos pontos caminham para 1 e as coordenadas y caminham para 2, tá? Beleza? Tá? Então, eu vou me aproximar aí do ponto 1, 2, tá? Beleza? Tá? Então, eu devo pensar ali, né? Então, ó, esse xy tendendo ao ponto 1, 2, eu devo pensar que é um ponto xy cuja coordenada x se aproxima de 1 e a coordenada y se aproxima de 2, tá certo? Tá bom? Tá? Então, se o x se aproxima de 1, tá? Então, x² vai para 1 ao quadrado, y² vai para 2 ao quadrado. Então, o que que acontece? Então, x² mais y² vai para 5, né? Tá? Beleza? Então, o limite de x² mais y² quando xy tende a 1, 2, isso aqui é igual a 5. Tá bom? Tá? Então, beleza? Tá?
É a mesma coisa que o cálculo 1, só que com uma letra a mais, tá? Alguma pergunta? Você colocou, Pedro Henrique aqui, colocou, com todos partindo de 00. Você fala no caso do limite? Alguém está com o microfone aberto? Alguém quer falar? Ah, eu esqueci de ligar o microfone no hardware, só tinha ligado no. Então, mas esse daí foi naquela época que que o senhor tava falando, querendo definir os pontos como vetores. Não esquece essa história. Esquece, esquece. Aí vai confundir a cabeça de vocês, aí ali na hora encontra uma explicação mais simples, aí esquece essa história, tá? Então, é, então beleza. Então, o limite aqui tá dá 5, tá bom? É, ok. Vamos fazer esse outro exemplo aqui. O que seria o limite de x à terceira menos y à terceira sobre x menos y quando xy tende a 0,0, tá? Bem, no caso aqui, o que que acontece? Veja só, nesse caso aí o xy está tendendo a 0,0, ok. Veja que não é possível substituir o x e o y por zero aqui, tá? Não dá, porque ficaria zero sobre zero. Entretanto, a gente faz um truque nesse exercício aqui, ó. A gente pode ver o x à terceira menos y à terceira como x menos y vezes x quadrado mais xy mais y ao quadrado, tá? Deixa eu só tirar o computador da bateria. Então, o x à terceira menos y à terceira, ele pode ser visto como x menos y vezes x quadrado mais xy mais y quadrado. Nota que o x menos y de cima se cancela com o de baixo, restando somente x quadrado mais xy mais y ao quadrado, que agora me permite substituir diretamente x e y por zero, que dá zero. Tá bom? Perguntas? Não? Ok. Então tá. É, então tá certo. Só que veja só, quando se trata aí de função de duas variáveis, aí o que que acontece? Em geral, é muito difícil calcular o valor do limite, tá? Em geral, de uma maneira geral, tá? Então, começaram a se perguntar o seguinte: o limite ele sequer existe, tá? Beleza? Tá? Então, aí agora a gente vai enfocar nessa questão, tá? Começar a preparar o terreno para isso. Então, ó, então vamos fixar isão na reta no intervalo, tá? Eu chamo de curva ou caminho em R2 coisas da forma, tá? Da seguinte forma, que pega um tzinho do intervalo e associa a um alfa1 de t, alfa2 de t. Então, eu estou associando, tá? Ponto da reta com um ponto de R2. E eu vou pensar que esses alfa i aí são funções, tá? Definidas na reta real contínuas, tá? Tá? Em que alfa i igual a 1, 2 são contínuas, tá bom? Tá? Vou pensar isso, tá? Por exemplo, vamos pegar alfa de t definido por 1 mais 2t e 0 mais 3t com t real, tá bom? A título de ilustração, o que seria
o alfa de 1, tá? Então, ó, alfa de 1 seria, é só tu trocar o t por 1. Então, ficaria 1 mais 2, 3 e 3 aqui. Então, seria 3, 3. Tá bom? Tá? Seria isso aí. O que, né, no caso desse exemplo, dá para a gente enxergar um pouco a mais. A gente pode quebrar esse cara aqui como um 0 mais t, 2, 3, tá? Então, vocês já viram, estão vendo álgebra linear ou não? Ah, então melhor ainda. Então, ó, então o que que acontece? Então, ó, né, devido lá aos processos lá de álgebra linear e tal, o que que acontece, né? Se tu tem um tzinho e tá pegando 1 mais 2t e 0 mais 3t, tu pode quebrar como um 0 mais t vezes 2, 3, tá? O alfa de t pode ser reescrito assim. E o que que representa isso daqui? Isso aqui representa a equação vetorial da reta que passa pelo ponto 1, 0 e tem vetor diretor 2, 3, tá? Então, é uma retinha que está passando ali no ponto 1, 0 e aponta na direção do vetor 2, 3, tá? O que seria, então, por exemplo, aqui, a curva alfa de t igual a cosseno t seno t, em que t mora de 0 a 2π, tá? Bem, se eu pegar aqui, tá? Pensar, né, ó, a gente sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, tá bom? Então, o que que acontece? A posição x a posição x elevada ao quadrado mais a posição y elevada ao quadrado sempre dá 1. Então, na história tem a circunferência de um círculo centrado na origem e de raio 1, tá? Então, essa alfa de t sempre vai morar nesse círculo aqui, tá? Beleza? Tá? Aliás, nessa circunferência do círculo centrado na origem e de raio 1, tá? Então, tá. Vamos substituir alguns valores de t para ver o que está acontecendo. Ó, o alfa de 0, tá? Seria cosseno de 0, que é 1, seno de 0, que é 0. Alfa, então, seria no instante t igual a 0, tá? É esse ponto aqui onde está o mouse. No caso, t igual a π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, tá? Então, para t igual a π por 2, eu estou aqui aonde está o meu mouse, tá? No caso, t igual a 3π por 2, o que que acontece? Cosseno de 3π por 2 aliás, de π, vamos pensar no π. Tá escrito errado aqui, tá? Então, ó, vamos pensar no alfa de π. Alfa de π é cosseno de π, que é menos 1, seno de π, que é 0. Então, alfa de π representa esse ponto aqui onde estou com o mouse, tá? O que seria alfa de 3π por 2? Seria o quê? Cosseno de 3π por 2 é 0. Seno de 3π por 2 é menos 1. Então, ele representa... O alfa de 3π por 2 representa aqui onde estou com o mouse. O que seria, para fechar o intervalo, o alfa de 2π? Seria cosseno de 2π, que é 1, seno de 2π, que é 0. Tá?
que representa, no caso, esse pontinho onde estou com o mouse. Então, nota que eu saindo aqui com um Tzinho em 0 e finalizando em 2π, eu estou dando essa volta completa nessa circunferência. Então, é como se fosse uma circunferência orientada no sentido anti-horário, tá? Beleza? Tá? Tá? Então, aí no caso aí a circunferência de um círculo centrado na origem e de raio 1, tá? Alguma pergunta? Não, ok. Então tá. Então, ó, então tá. Bem, vamos falar agora sobre o limite em cima de curvas, tá bom? Beleza? Então tá, ó, vamos lá. Então, a gente tem que ter primeiramente, tá, a seguinte ideia na cabeça, ó. Então, curvas, tá? São o quê? A muito grosso modo, tá? São coisas, tá? Assim, são coisas curvas aí no plano cartesiano, tá bom? Bem, digamos aí que eu tô, então aqui eu tô com, deixa eu ver, tô com uma curva alfa de t, em que os pontos dela são todos da forma α1 de t, α2 de t, tá? Beleza? Digamos aí que eu tenho, para facilitar, uma função definida em todo o plano cartesiano, em particular, tá? Em cima da curva, tá? Uma função, no caso, definida em R2, tá? E caindo em R, tá? Ela pega um ponto de R2 e me associa a um número real. Então, como ela está definida em todo o R2, tá? E a curva mora no R2, então faz sentido eu calcular f sob a curva, tá? Sob a curva. Ou seja, isso significa calcular f sob os pontos da forma α1 de t, tá? α2 de t. Beleza? Tá? Tá bom? Ok. Então, com isso em mente, vamos olhar a seguinte definição, tá? Então tá, então fiquem com isso em mente. Agora, uma outra coisa é o seguinte, tá? Fiquem com isso em mente. Uma outra coisa, tá? É o seguinte, aliás, mais duas coisas. Então, isso daqui, tá? É rotineiro escrever como f de alfa de t, porque o alfa de t é α1t, α2t. Beleza. A outra coisa que eu quero falar é o seguinte, tá? Então, vamos repetir aqui, ó. F de α1t, α2t é rotineiro escrever como f de alfa de t, tá? Próxima coisa. Vamos redesenhar a nossa curva, tá? Beleza? Então, aqui você tem alfa de t igual a α1 de t, α2 de t, tá? Eita, o que eu fiz aqui? Então, ó, veja só. Espera aí, o que eu fiz aqui? Cadê os meus negócios? Enfim.
Pois ele vai aparecer. Então, ó, então eu tenho uma curva alfa de t igual a alfa 1 de t, alfa 2 de t. Beleza. Então, ó, vamos pegar um ponto x0, y0, tá? Dizer que a curva alfa passa pelo ponto x0, y0, tá? Significa que existe algum t0, tá? Tal que alfa de t0 é x0, y0, tá? Significa isso, beleza? Tá bom? Ok, tá? Então tá. Isso, temos esse elemento agora em mente. Agora, uma outra coisa, tá bom? Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu abrir de novo. Agora sim. Então tá. Então, pronto. Então, anotem esse outro elemento. Agora, o outro elemento é o seguinte. Tá? Então, tem a nossa curva aqui, tá? Tá? Conforme eu havia falado ali antes, a gente ia pegar uma f de R, pegou uma f de R2 em R, calculou ela em cima de AF de alfa 1t, alfa 2t, e a gente viu isso como f de alfa de t, tá? Escreveu assim. Beleza. Então, nota o seguinte, tá? Esse processo aqui consiste no seguinte. Eu peguei um t, um número do intervalo i da curva, associei a um alfa de t, tá? Ele mora em R2, inclusive. E em seguida, nós passamos, aqui a gente passou a alfa, aqui a gente passou a f, fabricando o f de alfa de t. Então, o f de alfa de t, resumidamente, ele faz esse trajeto aqui, né? Ó. Tá? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando um t pertencente a i, que é um intervalo da reta, e estou associando a f de alfa de t, que é um número real, né? Porque a função f me fornece números reais. Então, eu estou pegando uma função que pega... Então, esse trajeto em vermelho é uma lei que pega um número real e associa a outro número real. Então, é uma função de cálculo 1, tá? Beleza? Tá? Esse trajeto vermelho é uma função de cálculo 1. E eu posso pensar no limite aí dessa função que faz esse trajeto em vermelho, tá? Porque é uma função de cálculo 1, tá? Então, de novo, esse caminho em vermelho é uma função de cálculo 1. Por quê? Porque ela pega um número real e associa a outro número real. Então, eu posso já pensar em limite, tá? De função de uma variável, tá? Vamos lá, agora vamos pegar esses elementos e combinar na definição, ó. Então, dados x0 e y0 pertencente a R2, uma função f definida num conjunto D aí qualquer e um caminho alfa definido num intervalinho i e que cai em D, tá? Passando por x0 e y0, ou seja, como eu falei, o x0 e y0 vai ser um alfa de t0 para algum t0, tá?
Sendo assim, eu defino o limite pelo caminho alfa da função f quando xy tende a x0, y0 pelo seguinte limite. O limite quando t tende a t0 de f de alfa de t. Tá? Isso aqui é um limite de uma função de cálculo 1. Tá? Então, eu defino por esse limite aqui, tá? De novo, definimos o limite pelo caminho alfa da função f quando xy tende a x0, y0 por limite de f de alfa de t quando t tende a t0. Tá bom? Então, tá? Então, ok, beleza? Tá? Então, ó, assim, a muito grosso modo, o que que acontece, pessoal, na prática, tá? Ó, bem na prática mesmo, tá? Bem, vamos... Nossa, ficou bonito, né? Essas coisas aqui. Então tá, ó, na prática, o que que acontece, pessoal? Quando tu tá lá no... o que que quer dizer, né? Essa história toda, tá? Então, quer dizer o seguinte, ó, acho que aqui está melhor. Ó, você tem esse limite aqui, tá? Beleza? O que que acontece? Bem na prática, tá? Na prática. Você tem o I, o intervalo de definição da curva alfa, e tu tem o T0. Quando o T se aproxima de T0, você vai caminhar, tá? Conforme o t se aproxima de t0 e você passa alfa, você se aproxima do ponto x0, y0 através de pontos da alfa, tá? E quando aí o t está caminhando para t0, o alfa de t caminha para o x0, y0, tá? Aí esse limite representa, tá, o quê? Você passando a f em cima desses pontos aí, tá bom? Desses pontos alfa de t que caminha para x0 e y0, tá certo? Tá? Tu tá calculando f em cima dos pontinhos da alfa, né? Tu tá calculando f em cima dos pontinhos da alfa que se aproximam do x0 e y0. Tá? Bem, por que se fala disso? Por causa do seguinte, quando você está em cálculo 1 e você tem um ponto, ou tu se aproxima pela direita ou pela esquerda. Né? No caso que tu está no plano, tá? A coisa muda. Aí você tem um ponto. Você tem uma infinidade de maneiras para se passar pelo ponto, entendeu? Uma infinidade, tá? Acabou a noção de esquerda e direita. Então, a gente pensa, né, em aproximar através de curvas, entendeu? Agora, vamos fazer um exemplo, ó. Vamos calcular alguns limites em cima de curvas, tá? Vamos pegar f de xy igual a menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre essa soma aqui. Vamos pensar aqui na definição, tá? Que x0, y0 é o ponto 0, 0. Vamos considerar α1 de t, esses dois caminhos aqui, ó, t0 e 0t. Ambos passam pelo ponto 0, 0, tá bem? Por quê? Porque α1 de 0 é igual a 0, 0, que também é α2 de 0, tá? Α1 de 0 é igual a 0, 0 e α2 também, tá? Então, a α1 e a α2 passam por 0, 0, tá? Por quê, né? De novo, ambas passam por 0, 0, pois α1 de 0 é 0, 0 e α2 também, tá?
né? Porque o alfa 1 de 0 é 0, 0 e alfa 2 também. Tá. Vamos então, como é que eu calculo aí na prática, tá? Então, ó, como é que eu... Então, beleza. O x0 e y0 é 0, 0 aqui, estou pensando isso na definição, tá? As curvas passam pelo 0, 0, tá? Então, no caso, ficaria o quê? Ó, se eu pensar, eu vou calcular então, tá? O limite da função f, aliás, vou calcular o seguinte, ó. Eu vou calcular, no caso do alfa 1, tá? Eu vou calcular o limite pelo caminho alfa 1 da função f dada por aquele quociente quando xy tende a 0, 0, tá? Beleza? Porque o x0 e y0 é 0, tá? Então, como é que eu calculo isso? Vai ser, então, o limite de f da alfa 1 de t, que eu estou pensando que é alfa 1 de t, tá? Quando o t tende, ó, o carinha aqui que eu descobri é t0 igual a 0. Então, eu vou, né, ó, zerinho aqui, então T0, aliás, é só alfa 1 que eu estou pensando agora. Então, como o alfa 1 de 0 é 0, 0, eu utilizo T0 igual a 0, tá? Ok? T0 igual a 0. Então, vamos lá. Ó. Limite de f de alfa 1 de t, quando... Então, só repetindo aqui, ó. Agora iremos calcular o limite pelo caminho alfa 1 da função f quando xy tende a 0, 0, tá? Então, isso é calculado via o limite de f de alfa 1 de t, a gente está pensando em alfa 1, tá? Alfa 1 de t, quando o t tende a 0. Por que 0, tá? Né? O nosso x0 e y0 é 0, 0, ok. E o nosso t0 é 0 porque alfa 1 de 0 é exatamente o ponto 0, 0, tá? Beleza? Tá? O t0 é 0 porque o alfa 1 de 0 é exatamente o 0, 0, certo? Vamos lá. Então, eu vou calcular limite de f de alfa 1 de t quando t tende a 0. O que é isso? É o limite de f, tá? O alfa 1 de t, ele é t0, tá? Aí o t tendendo a 0. Quem é o f? É isso aqui. Então, eu vou trocar o x por t e y por 0. Troquei. Menos t quadrado mais 0 sobre t quadrado mais 0 com t tendendo a 0. Cancela um menos t quadrado em cima com um t quadrado embaixo, aí sobrando o menos 1, né? Então, vai ficar o limite quando t tende a 0 de menos 1, que é menos 1, tá? Por outro lado, a mesma coisa aí dá certo no caso da alfa 2, só que aí o que acontece? Fica 0t, tá bom? Que alfa 2 pois alfa 2 é 0t. Então, troco o x por 0, o y por t, fica assim, cancela o t quadrado de cima com o t quadrado de baixo e faz aí o limite de t tendendo a 0, tá? Que é 1, tá bom? Perguntas? Não, ok. Então tá. Então, vale com respeito à não existência de limite, vale o seguinte resultado, tá? Se existem dois caminhos
alfa 1 e alfa 2 passando por x0, y0 com o limite, tá? No caso aqui, tá, ó, quer ver, ó? Se existem dois caminhos, alfa 1 e alfa 2, passando por x0 e y0, tá? Aí eu estou supondo que, nesse resultado, eu estou supondo que a curva passa por x0 e y0 em t0, tá? Isso aqui, tá? Estou supondo isso aqui, tá, galera? Tá bom? Então, tanto para alfa 1 e tanto para alfa 2, tá? Nesse resultado aqui, estou supondo que alfa 2 de t0 é alfa 1 de t0, que é igual a x0 e y0, tá? Beleza? Tá? Né, ó, vamos ler aqui, ó, quer ver, ó? Se existem dois caminhos, alfa 1 e alfa 2, passando por x0 e y0, ou seja, existe um t0 tal que alfa 2 de t0 é igual a alfa 1 de t0, que é igual a x0 e y0. Tá? Então, de novo, ó, se existem dois caminhos, alfa 1 e alfa 2, passando por x0 e y0, ou seja, existe t0 tal que alfa 2 de t0 é igual a alfa 1 de t0, que é igual a x0 e y0. Tá? Então, se existem dois caminhos passando, alfa 1 e alfa 2, passando por x0 e y0, se existem dois caminhos, alfa 1 e alfa 2, passando por x0 e y0 com limite de f de alfa 1 de t, quando t tende a t0, ser diferente de limite de f de alfa 2 de t, quando t tende a t0, isso ocorrendo, então não existe o limite de f de xy quando xy tende a x0 e y0. Tá bom? Tá? Pergunta, né? Exemplo. Existe o limite dessa função quando xy tende a 0, 0? Quando xy tende a 0, 0? A resposta para esse exemplo é não. Vamos pegar as curvas alfa 1 de t igual a tt, alfa 2 de t igual a t menos t, tá? Ambas passam pela origem 0, 0, tá? Porque alfa 1 de 0 é alfa 2 de 0, tá? Alfa 1 de 0, inclusive, é 0, 0 e alfa 2 de 0 é 0, 0, tá? Enfim, né? Essas duas, alfa 1 e alfa 2, elas passam por 0, 0, porque quando t é igual a 0, dá 0, 0. Tá? Beleza? Né, ó, alfa 1 de 0 é 0, 0. Alfa 2 de 0 também. Então, ambas passam pelo ponto 0, 0. Certo? Vamos fazer então aí o limite, tá? Calcular esse limite aqui, ó. F de alfa 1 de t quando t tende a 0, tá? Isso daí vai ser... Então, vamos calcular aí o limite de f de alfa 1 de t quando t tende a 0. Isso é o limite de f de tt quando t tende a 0, tá? Substituindo... Isso é o limite quando t tende a 0 de, né, troca o x e o y por t, tt, sobre t quadrado mais t quadrado. Isso daqui é t quadrado sobre 2t quadrado e o t tende a 0. Simplificou para esse limite dá meio, tá? Se tu fazer o de alfa 2, que é t menos t, a única diferença é que vai aparecer um sinal de menos.
tá? E o limite correspondente aí é limite de f de alfa 2 de t, quando t tende a zero, vai dar menos meio, tá bom? Então, portanto, não vai existir o limite original xy sobre x2 mais y2 quando xy tende a zero, zero, porque o limite de f de alfa 1 de t, quando t tende a zero, dá meio, e o outro aqui é de f de alfa 2 de t, quando t tende a zero, dá menos meio, tá? Beleza? Tá? Então, só reforçando, esse aqui do alfa 2, a única diferença é que vai aparecer um menos aqui, porque é t menos t, tá? Aí um dá meio, o outro dá menos meio. Então, o resultado anterior aí assegura que não existe o limite de xy sobre x quadrado mais y quadrado quando xy tende a zero, zero. Tá bom? Tá? Ok. Uma outra coisa que vale com respeito à não existência é o seguinte, tá? Se para algum caminho alfa, tá? No caso, um alfa que passe por x0 e y0. Ó, quer ver, ó? Então, vamos ler o que está escrito aqui, eu vou colocar as informações. Ó. Se para algum caminho alfa o limite f de alfa de t, quando t tende a t0, não existe, então não vai... então, quer ver? Ó, vamos pensar na prática. Ó. Digamos que tu tá lá com o ponto x0, y0, tá? Tu tá lá com o ponto. Aí, o alfa, digamos que ele passe pelo x0, y0, tá? O caminho alfa. Então, o que que acontece? Deixa eu só apagar aqui. Então, ó, digamos que você esteja com o pontinho x0, y0, beleza? Aí tu tem uma alfa que passa por x0, y0. Ou seja, alfa de t0 é x0, y0 para algum t0. De novo, você está com o pontinho x0, y0, tá? Aí tu tem uma alfa que passa por x0, y0. Ou seja, a alfa de t0 é igual a x0, y0 para algum t0. Ok. Então, supõe que para esse alfa aí, não existe o limite de f de alfa de t quando t tende a t0, tá? Se isso acontecer, então não existe o limite de f de xy quando xy tende a x0, y0. Não vai existir esse limite aí, tá bom? Ok. Pergunta, né? Um exemplo aí para ficar mais claro. Existe o limite de seno de x sobre x ao quadrado mais y quadrado quando xy vai a zero, zero? A resposta para essa pergunta é não, tá? Vamos pegar, por exemplo, o caminho alfa de t igual a t0. Ele passa por 0, 0, pois o alfa de 0 é 0, 0, tá? O limite de f de alfa de t quando t tende a zero vai ser o limite de f de t0 quando t tende a zero, tá? O que que acontece? Substituindo x por t e y por zero, tá? E o t tendendo a zero, tu cai no limite de seno de 1 sobre t quando o t tende a zero, tá? Esse limite não existe, tá, pessoal? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Que é o seguinte. Se você pegar como é que se fala? Plotar o gráfico disso, na prática acontece
do seno de 1 sobre t quando t tende a zero, vai acontecer, é uma coisa assim, ó. Salvo engano, é uma coisa assim. Você fica aqui com menos 1 e 1, e o gráfico de seno de 1 sobre t, quando t tende a zero, é algo que tem uma oscilação extremamente rápida quando vai para zero, tá? É isso aqui, ó. Tá? É bem, aliás, né? O movimento é sempre bem de cima para baixo. Então, é muito rápido, tá? E aí, dá para ser justificado que esse limite aqui não existe, tá? Tá bom? Então, quando tu pega essa curva aí, alfa de t igual a t zero, tá? Ela passa por 0, 0, pois alfa de 0 é 0, 0. Aí pensando, pois alfa de 0 é 0, 0, aí pensando no limite de f de alfa de t, quando t tende a 0, tu cai nesse limite aqui, né? Tá? E ele não existe. Sendo assim, o limite de seno de x sobre x quadrado mais y quadrado, quando xy tende a 0, 0, não existirá. Tá bom? Ok? Tá? Ok. Bem, eu acho que por hoje tá bom, tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação.